Comigo aqui no estúdio, o vereador Lucas Sanches, do PP. Boa noite, vereador. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos aqui do Radar de Notícias. Quem nos acompanha também através das redes sociais. Mais uma vez é um prazer estar aqui, Pedro. O vereador acaba de me informar que a taxa do lixo ainda não foi revogada. Foi votada somente em primeira votação? Pedro, eu estava até acompanhando agora vocês aqui antes de eu entrar nos bastidores. Essa taxa do lixo já vem gerando discussão desde o ano passado, né? Revogou, não revogou, porque as pessoas escutam do próprio prefeito Guti, que já está derrubado, que as pessoas não precisam mais pagar, ele dá a entender, ele não fala com todas as vezes, mas podem ficar tranquilos, a gente fez o possível aqui, derrubamos a taxa do lixo, que lá atrás ele dizia que era obrigatoriedade federal. Então, assim, ele não vem a público para explicar para as pessoas que o que ele disse lá atrás não vem mais à tona, e fica todo mundo confuso, pago, não pago, porque a lei está vigente. Enquanto não for aprovado pela Câmara, tiver a canetada ali do prefeito, a lei continua vigente, né? Eu só não entendi, vereador, por que não votaram em segunda votação hoje? Então, estava complicado ali, Pedro, que o próprio projeto para votar em primeira discussão já foi conturbado ali. A sessão foi suspensa, estava aguardando parecer da Comissão de Finanças. Então, vamos ficar em cima agora para que o projeto seja o mais rápido possível aprovado para a população, né? Porque quem ganha é o povo. Bom, eu acho que a votação final será quarta-feira, então. Muito provavelmente, né? Eu estava saindo ali já em direção ao estúdio depois que a gente votou o projeto do ISS, e o que eu estava escutando nos corredores é que estava sendo marcada uma sessão extraordinária para quarta-feira. Tá ok. Finalmente, quarta-feira, a taxa do lixo será revogada. Então, agora, quem não pagou vai constar como inadimplente, não é isso, vereador? Exatamente, porque enquanto a lei está vigente, porque o que o prefeito Guti disse na sua live ali coçando as costas, ele não estava tão confortável ali, né, Pedro, quando ele disse que ia revogar a taxa do lixo. Muitos já deixaram de pagar assim que viu o vídeo do prefeito, só que enquanto a lei está vigente, a cobrança vem para as pessoas, a cartinha lá que o prefeito mandou para a casa de cada pessoa, falando que quem não pagasse ia ter o nome sujo no Serasa, vai constar enquanto a lei estiver vigente. Por isso que a nossa luta agora é para que o dinheiro seja devolvido para as pessoas, e nem o prefeito sabe como vai fazer isso. No próprio projeto, eu faço parte da reunião de comissão de obras. Hoje na reunião, eu bati o pé ali, é óbvio que eu votei a favor da revogação da taxa do lixo, que é o que eu venho lutando desde o ano passado, só que ali estava que a devolução seria conforme o decreto municipal, mas não fala nem como. Ele não tem como devolver. O próprio prefeito não sabe como que vai fazer isso. Não, e ele assumiu no vídeo. Ele não tem como devolver. Só se ele devolver do bolso dele, que legalmente ele não pode devolver com aí é mais difícil ainda, né? Para arrecadar é bom. Agora, para devolver alguma coisa... Essa foi ótima. O vereador Lucas Sanches, o senhor é da região da Ponte Grande, não é? Isso. Estão perguntando como é que ficou o caso da Sabesp lá no estado da Ponte Grande. Luiz Antônio. Então, Luiz Antônio, eu não sei se acompanhou algumas reuniões que a gente fez já logo ali no início. O que acontece? Ali no estádio da Ponte Grande, Pedro, tem um campo de futebol bem no fundo, que os times jogam de sábado, jogam de domingo, é a tradição. Tem tantos moradores ali da Ponte Grande jogam, e vem inclusive pessoas ali de São Paulo, do entorno da Zona Leste, jogar ali naquele campo de futebol. E o que me deixou surpresa é que, na época, o prefeito Guti, quando ele criou esse projeto de lei, que a Sabesp ia fazer um tratamento ali, ele colocou no projeto que aquela área não tinha uso. Ou seja, ou ele foi mal instruído, ou ele realmente, de fato, não conhece Guarulhos, não conhece a Ponte Grande, sendo que é um bairro bem antigo, ele não foi até o campo de futebol. Porque, nitidamente, se você chegar lá num sábado e num domingo, você vai ver que é bem utilizado, e os próprios moradores ali, as próprias pessoas que utilizam o campo, é que tratam ali de fazer a manutenção. Eu duvido que o prefeito Guti tenha sido atleta algum dia lá no Fioravante ou na Ponte Grande. Eu acho que foi sim, viu, o Pedro? Eu acho que ele é atleta, mas de corrida, porque o que ele vem correndo do povo nos últimos meses... Só por isso, mas atleta não foi, não. Ele vem correndo do povo e não é pouco não, viu? Correndo do povo, né? Correndo do povo. Deixa eu ver as perguntas aí, produção. Vamos lá, 18 horas e 18 minutos. Quando é a favor da população, sempre é demorado e conturbado. Verdade, Tereza Barbosa. Sempre mais difícil para o povo, né? Para os governantes sempre é mais fácil. Lucas, gostaria de saber qual é o corte do partido para se eleger e quantos votos imagina sair da cidade de Guarulhos, Jefferson Silva. Uma pergunta interessante.
Tem essa projeção, vereador? Eu acho que é a pergunta de $1 milhão, né, Pedro? Porque para vereador é um pouco mais fácil a gente saber a quantidade de votos que precisa para se eleger vereador. A gente sabe que tem um quociente eleitoral, você conhece mais os candidatos, você olha ali a chapa, sabe onde que cada candidato atua, a projeção de cada um, e você sabe que precisa ter mais do que essa liderança, no caso o candidato a vereador, para vencer a eleição. Agora, numa candidatura a deputado federal, às vezes você disputa com um cara que é ex-prefeito de uma cidade do interior. Você acha que o cara vai ter 15 mil votos, vai lá, explode e tem 60. Eu sou vereador hoje na cidade de Guarulhos, tive 4.851 votos. Muitos olham ali na chapa e falam assim, se sair bem, sai com 30. Mas não sabe o poder que a gente tem através das redes sociais e o que a gente vem andando nas ruas. Então tem muita surpresa nas eleições para deputado. Às vezes um cara sai candidato a deputado federal, explode ali com 800 mil votos, 900 mil votos, acaba esticando também ali e puxando o rabo da chapa, vamos dizer assim, entre aspas. Que foi o que aconteceu com o Tiririca em 2012, foi ou não? Não lembro 2014? o ano, mas ele explodiu de votos. Explodiu, né? Agora, vereador, eu imagino que tem que atingir pelo menos o quociente mínimo, que é 10%, né? Deve ser uns 30, 35 mil votos. E o da Sobra que vai estar em torno de 64 mil votos, né? É o que a gente espera. Tá certo. Agora, vereador, eu tenho uma pergunta, uma curiosidade minha, né? Quando o senhor sai na rua, porque às vezes eu acho muito ingrato que critica os 34 vereadores. Sim. Eu acho uma ingratidão que os vereadores estão lá fazendo oposição, né? Sim. Como o senhor. O senhor percebe essa diferença na rua ou não? Ou o público faz a distinção entre vereador de oposição e situação? Eu vejo isso muito nas redes sociais. Não muito nas minhas, mas eu acompanho muito nas redes sociais. E eu acredito que até um motivo, Pedro, para as pessoas boas e bem intencionadas não entrar na política. Eu converso com muitas pessoas assim que são revoltadas com a política, que eu falo assim, poxa, você tem um poder de persuasão, você seria um bom político, por que você não entra na política? Fala assim, não, tá tão desacreditada, eu entrei lá para ser chamado de ladrão. Porque o que as pessoas se intitulam hoje, a partir do momento que teve um mandato de vereador, do cargo que for, já é intitulado como bandido, como uma pessoa mal intencionada, político, isso é uma parcela mínima. Por quê? Porque o que a gente viu na televisão nos últimos anos, eu praticamente na minha adolescência, era político aparecendo com dinheiro na cueca, mensalão, dinheiro de corrupção. Então isso afasta muito. Só que hoje, graças a Deus, as pessoas estão acompanhando muitas redes sociais, têm fácil acesso à informação. Então o que eu tenho sentido nos bairros, em todos que eu visito, quando eu estou em cima do trio elétrico, quando eu estou nas ruas, é apoio. As pessoas estão sabendo diferenciar, as pessoas estão mais atentas. Olha o vereador lá que votou contra a taxa do lixo, olha o vereador lá que lutou contra a taxa do lixo. Então eu sinto que as pessoas estão sabendo diferenciar joio do trigo. Tá certo. O que está escrito ali, produção? Luiz Antônio, eu estava na Ponte Grande no dia da reunião, você deve lembrar, nós chegamos e a polícia estava na portaria, era a GCM, né? Você deve lembrar, eu estava andando com dificuldades, fizemos barulhos, mas não adiantou. A Sabesp também acho que não começou a obra ainda lá, né? Quem sabe? A gente vai lutando muito, que é o que eu falo pro Luiz Antônio e para todos que estão nos assistindo, né? Quando a gente entra numa briga política, a gente tem vitórias e tem derrotas, mas o que a gente não pode deixar é de lutar, né, Pedro? O ano passado mesmo, quando a gente estava lutando contra a taxa do lixo mais abusiva do Brasil, que o prefeito Guti criou aqui na cidade, muita gente falava assim, não vai dar em nada, é só barulho. Mas graças ao barulho que a gente fez, a população se uniu, a população se mobilizou, o próprio prefeito se constrangeu, não conseguia sair nas ruas, e voltou atrás com a cobrança da taxa. Sentiu, né? Então a gente tem que lutar. Né? Não é o caso da Sabesp, aí não começou ainda as obras ali no estádio da Ponte Grande, mas a gente não pode desistir de brigar, porque é bem-vindo ali para a população. O Hércules Alain pergunta, vereador Lucas, qual a diferença de um vereador para um deputado federal? Por favor, responda. Muito boa pergunta, viu, Hércules? Eu acredito muito na importância da fiscalização, isso abrange os dois cargos, só que eu acredito que diferencia muito da função de vereador, que é a que eu exerço hoje aqui na cidade de Guarulhos, para de um deputado federal, é que além da fiscalização, Pedro, que eu enxergo ali quando eu estou presente, é como deputado federal você consegue fazer a destinação das emendas. O que é a emenda? É dinheiro que é do povo, voltando e retornando para a população, né? Nenhum favorzinho que eu vou estar fazendo como deputado federal. Mas se eu faço uma fiscalização surpresa hoje, no Hospital Pimentas, identifico ali que tem um tomógrafo quebrado, o que eu posso fazer ali? Brigar, entrar na justiça, cobrar a prefeitura, até que aquilo seja consertado, tenha a devida manutenção e seja entregue para a população.
Agora, muitas vezes, a justificativa da prefeitura é que não tem recurso, não tem dinheiro. Agora, eu como deputado federal, eu posso muito bem fazer a destinação da emenda, falar, o problema é falta de dinheiro, então tá aqui o dinheiro. Se não fizer, é falta de vergonha na cara, vamos cobrar também. Então, como deputado federal, eu vou ter muito mais ferramentas para fiscalizar tudo ainda mais e dar a destinação correta para o dinheiro que é da população. Ô, produção, volta àquela frase da Tereza Barbosa, que eu quero comentar o caso da marmita, eu quero a opinião do vereador também. E ainda tem as distribuições de cesta básica, compra de votos e agora marmitas, é isso mesmo. Quem não viu aquele vídeo ontem, né, de um cidadão, para não dizer um elemento, né, que humilhou uma mulher, humilhou uma dona de casa simples, né, uma empregada doméstica, uma faxineira, por causa de uma marmita que quis condicionar o voto dela ao Bolsonaro. Né? Isso é lamentável, Pedro. Aquilo que eu falo, o povo explora a fragilidade. Parabéns a essa mulher, né? Que ela teve atitude, né? Mesmo necessitando, ela foi sincera. Ela falou que vota no Lula, o direito dela. Teve pulso firme, né? Porque ainda tem muita gente que mesmo precisando, Pedro, deixa os seus princípios acima de tudo, Isso. até da fome, que foi o que a gente viu nesse vídeo. Ela não abriu mão dos seus princípios e não vendeu o seu voto. A gente vê muito isso aqui em Guarulhos, nessa última eleição, então, de 2020. O que a gente viu de compra de votos com cesta básicas, candidatos muitas vezes se aproveitando da fragilidade de um ser humano, que é o que está ali, que ele só olha como eleitor, como número, mas de um ser humano. É muito triste isso a gente vê ainda que acontece nas cidades. Candidatos políticos se aproveitando da fragilidade do povo para ter um voto ali. É por isso que eu falo muitas vezes aqui que eu não gosto de caridade, viu? Você lembra que eu falo isso? Tem muita gente que usa caridade para outros fins. A verdade é essa também, né? E o cidadão em questão pegou auxílio emergencial, quer dizer, esse auxílio emergencial deveria ter ido para a senhora, não para ele, né? Exatamente. Né? Exatamente. Você vê que só... E o cidadão já tem condenação por estelionato, vai vendo, é gente de bem, muito bem. Vereador, seria legal concorrer a deputado estadual, ficaria mais próximo da cidade? Não necessariamente, né? O federal também vai de terça de avião e volta na quinta de avião, né? E eu acho que vai muito do perfil também do político, Pedro. Tem vereador, por exemplo, que deveria atuar na cidade, mas deixa a assessoria cuidar do mandato e não é presente nem mesmo no cargo de vereador. Verdade. O cara mora na cidade. Como deputado é a mesma coisa que o Pedro colocou aqui. As votações de projetos são de terça e quarta em Brasília, então de terça e quarta eu vou estar votando o projeto que é de interesse da população e de quarta a domingo, não importa se é feriado, eu já provei que disposição não me falta para estar na rua junto com a população. Bem, na verdade, Brasília só funciona na quarta-feira, viu, gente? É só na quarta-feira que funciona Brasília. O resto, os deputados ficam nas suas bases, né? Ou deveriam ficar nas suas bases, né? Sim, exatamente. Essa taxa foi revogada devido a uma pressão coletiva. A PDT foi o primeiro a entrar na justiça com Márcio Nakashima, verdade, que deixou durante 5 meses a população isenta de pagar. Senão teria cobrado já em 2021. Parabéns também, vereador. Verdade, o Josinaldo Cabeça. Presidente dos metalúrgicos, tem toda a razão. O PDT... Um abraço aí pro Cabeça. Eu estudei com o filho dele, com o Henrique, no SESI por muitos anos. Sanches, você como é recebido pela população nas ruas, aposto que tem muito político que não pode pôr o pé na calçada. Foi o que eu perguntei, né? Sim. A população está fazendo uma distinção. Sim, exatamente. A população está sabendo diferenciar os candidatos que hoje estão disputando a eleição, que votam projetos impopulares, como é o caso da taxa do lixo, para agradar o prefeito. O que ele acaba fazendo com isso? Desagradando o povo. E quem vota é o quê? É o povo, é a população. Então, eu estou sentindo isso nas ruas e nas redes sociais, que as pessoas estão mais atentas, isso me dá muita confiança, e estão sabendo diferenciar quem luta pelo povo e quem luta pelo prefeito. Agora, vereador, tem um assunto para abordar com o senhor. Houve uma... Como é que chama? Perdão, agora me fugiu. Ali em Itacoaxetuba, como é que chama? Rodeio. É rodeio? É rodeio. Teve um rodeio lá em Itacoaxetuba esse final de semana. Eu não presenciei, eu não acompanhei. Então, mas me disseram que o prefeito Guti foi lá. E para a surpresa de muitos guarulhenses que estavam lá, o prefeito Guti prometeu um rodeio em Guarulhos, no aniversário da cidade.
Eu não fiquei sabendo, não chegou pra mim. É só isso que- daqui não. Se tiver vídeo, você me manda lá depois. Eu estou pra dar uma- esperando o vídeo também, mas há vários testemunhos. Agora, O prefeito promete de tudo também, não dá pra levar Não, muito em o consideração. que causa estranheza, talvez o senhor não saiba também, é que há uma lei do então vereador Zé Luiz que proíbe rodeio em Guarulhos. Aí eu me pergunto, será que já vão mudar a lei em Guarulhos? Estão mudando muitas leis em Guarulhos, hein? é. O senhor viu hoje a ordem do dia, né? Sim. Mudando várias leis. Alterando tudo, né? O senhor é a favor de rodeio, vereador? Eu não tenho muito bem isso esclarecido, Pedro. Eu não consegui imaginar isso aqui na cidade de Guarulhos. Acho que a gente tem que discutir isso muito mais com a população. Se tem público para isso, o que vai gerar de benefício para a cidade, para a população, escutar as pessoas. Porque diferente do prefeito, que faz tudo sem ler o projeto, sem discutir com a população, eu quero ouvir as pessoas. Se não tem hoje na cidade e o prefeito está querendo propor e passar por cima de uma lei que já existe, eu quero escutar as pessoas. Eu não acompanhei o rodeio de Itaquá, Setuba, e também não estava Olha, vereador na época que esse projeto foi aprovado. Eu me lembro que houve uma discussão na época que Guarulhos não tem tradição de rodeio. Em Barretos, por exemplo, Exato. que tem o rodeio, eu vi uma pesquisa uma vez, eu não sei se 85% ou 90% do público que vai para Barretos não é para ver o rodeio, sim os shows. Então, assim, a gente tem que estudar como que isso seria feito aqui em Guarulhos e se as pessoas querem ou não. O meu mandato é do povo, não é do prefeito, então eu quero escutar as pessoas para seguir o meu... Eu me lembro da discussão na época, acho que foi em 2012. A discussão é o seguinte, Guarulhos não tem tradição de rodeio, diferente de Itaquá, de Barretos, Jundiaí, outras cidades aí, que são mais, como é que eu diria, ligadas ao agro, né? Sim. E ao mundo sertanejo. Agora, realmente não tem tradição em Guarulhos. Agora, o novo Código de Proteção e Bem-Estar Animal proíbe o rodeio em Guarulhos. Falácia do Guti. Robson Lepro, doutor Robson Lepro, né? Há uma lei municipal que proíbe o rodeio em Guarulhos. Em algumas cidades ainda temos, Itaquá, Barretos. Agora, cá entre nós, não é prioridade de Guarulhos também, né? Não é prioridade para Guarulhos ter um rodeio. Tem que ver como que ele prometeu lá também esse rodeio. Às vezes ele já estava lá no rodeio, no calor da emoção, né? Então. Ele faz igual ele fez com a Pro Guaru, ali no período eleitoral. Podem ficar tranquilos que a empresa não vai fechar, eu garanto. Minha palavra. Deu a palavra, depois que teve o voto de todo mundo ali. Então, de repente, ali no rodeio, no calor do momento, a hora que ele subiu ali no boi, ele viu todo mundo de chapéu ali tomando uma cerveja, ele empolgado pode ter prometido tudo. Que é de praxe já ele fazer. Ele não bebe, isso é verdade. Mas acho que até pegar o copo de cerveja para prometer para alguém a volta, acho que ele faz. Pode não beber, mas o copo de cerveja acho que ele segura. Mariana Alves resumiu, rodeio, ele está maluco? Queremos saúde digna, UBS funcionando, Você hospitais entendeu? com médico. Concordo plenamente. As nossas prioridades são outras. Sim. Show sim, rodeio, sou totalmente contra. É isso, o Dani, né? É isso, cara. Concordo com o vereador. Se for show, aí o Rock in Rio, né, provando que Tanto que a show... gente tem que escutar. Eu, por exemplo, Pedro, eu já fui pra Americana, num período que tava tendo rodeio. E eu não assisti o rodeio, eu não cheguei nem no horário. Americana é outra cidade. E todas as pessoas que foram comigo pra Americana, no interior, foram pra assistir os shows. É só o show, né? É só o show, eu mesmo não conheço, ninguém falou assim, não, eu quero ir lá pra assistir mesmo o rodeio. Se você chegar nas próprias cidades que tem tradição de fazer rodeio, se você chegar lá, acho que de dia, tá vazio. As pessoas vão pra ver o show. Eu vou falar outra coisa. Rodeio é um horror. A opinião do Raimundo da Cruz. O animal sofre, é verdade. Não sei se vocês lembram, quando surgiu a polêmica de acabar com animais nos circos, todo mundo falou que o circo ia acabar. Não acabou. O circo continua com shows. As pessoas vão ver shows. Né? Show de palhaço, show de mágico, show de malabarista, enfim. Não precisa ter animais. Para que ter animais também? Eu sou a favor do rodeio, pior que isso é ver humanos se matando. Josinaldo, você é a favor do rodeio? Eu não sou. Eu também não gosto de humanos se matando. Não gosto de boxe, por exemplo. Eu acho que é rinha de ser humano, boxe. Né? Aquele UFC também, acho uma bobagem do caramba. Não é rinha de ser humano? As pessoas se quebrando. Saúde em Guarulhos está na UTI. Cadê o Gutacha? Silvio Carlos. A vereadora Janete Petal usou muito o Gutacha hoje, né? E no ano passado, quando a gente começou as mobilizações nas ruas, com trio elétrica, o pessoal assim, o que a gente pode fazer de diferente para que o prefeito recue? Eu falei assim, eu não vejo outra maneira se não for o constrangimento. Porque assim foi feito em São Paulo.
Quando foi apelidada lá a Marta de Martaxa, o que fez ela recuar desse Sem projeto? dúvida. O Ricardo Nunes mesmo, que é o atual prefeito de São Paulo, refletiu. Falou assim, meu, não quero pra ela o que aconteceu com ela comigo. Eu falei assim, meu, vamos emplacar Gutaxa em tudo. Porque se o prefeito não conseguir sair na rua, nem para entregar obra, aí pode ser que ele recue. Pode ser que ele volte atrás. Agora... Vocês vejam o fim da Marta Suplicy, né? Sim. Foi uma prefeita que não foi reeleita, já foi senadora, hoje em dia acho que está num cargo aí no Ricardo Nunes, né, na Prefeitura de São Paulo, um cargo bem discreto. Vereador, o bairro Jardim Santo Afonso, conheço, tem muita dificuldade com condução para o Armênia, via Sena, aos fins de semana não tenho, Jefferson Silva. Questão do transporte, aí é transporte metropolitano, né, vereador? Sim. E o que eu sinto também nos pontos de ônibus da cidade, eu que rodo muito, tanto a pé e agora no trio elétrico também, a gente acaba passando por muitos bairros, a mesma sensação que eu tenho de um ponto de ônibus para o outro é a mesma que eu tenho quando eu entro numa UBS, Pedro. Os ônibus tudo super lotados, horas para passar, a gente vê que o transporte público aqui, as empresas estão cada vez arrecadando mais aqui da nossa cidade e pouco é entregue para a população. A gente viu que o prefeito Guti, no primeiro mandato, prometeu um passe livre, o que ele entregou para a população foi um passa-moleque. E depois ainda acabou com a gratuidade dos idosos a partir de 60 anos. Você hoje que tem 59 anos de idade vai fazer 60, não tem gratuidade dos ônibus. Então hoje o que a gente vê aqui em Guarulhos é tudo para as empresas e pouco de retorno para a população. Então não dá para entender não, já ficou claro que o prefeito hoje está governando em prol dos interesses do seu grupo político e não em prol da população. Tá certo, 18 horas e 35 minutos. Obrigado ao vereador Lucas Sanches. Então, a revogação da taxa do lixo avançou hoje dos 32 vereadores que estavam presentes, 32 votaram contra a taxa do lixo. E quarta-feira deve ser a votação final, né, vereador? Exatamente, Pedro. Tá bom. Lucas, você quer sair prefeito um dia? Acho que a população iria apoiar. É isso. Obrigado pelo apoio e pela confiança, viu? Eu sonho em um dia exercer um cargo de executivo. Eu acho que é o sonho de qualquer jovem que se interessa pela política. Um dia governar, seja uma cidade, um estado ou um país. Mas fico muito feliz com a sua mensagem de apoio, viu, Mariana? Fico feliz em estar te representando. Tá ok, vereador. Obrigado pela participação. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, Pedro. Obrigado aqui pelo convite. Vou estar sempre à disposição. É um prazer conversar com todos aqui que assistem, estão sempre atentos no programa Radar de Notícias e eu sou uma dessas pessoas. Obrigado, vereador. Valeu. 18h36, produção.